sintonia com você. Fatos marcantes da história, contados de forma especial. História em debate. Marcos Saldanha. Bom dia, muito bom dia. Amanhã de sábado, 28 de outubro de 2023. E você sabe que nesse horário, nesse dia, você tem um encontro marcado com o conhecimento histórico. Aquela espiada que a gente dá lá no passado, com os pés bem firmes no presente, onde a gente precisa entender o que está acontecendo e por que as coisas são como são, estão como estão, né? E, sobretudo, ter ideia de que direção a gente vai tomar, se é essa mesmo, se a gente muda o rumo, né? Enfim. Ultimamente você está acompanhando aí a guerra no Oriente, né? O conflito árabe, né? O conflito palestino-israelense, né? E aí uma chuva de narrativas, uma chuva de informações, né? Muita fake news. E aí a gente já tem alguns programas voltados para essa discussão. A ideia não é te convencer, mas ajudar, na verdade, a você entender, né? Você ter mais discernimento na compreensão aí dessa questão toda, né? A gente já teve aqui uma conversa com o Fernando, que é judeu, e falou um pouquinho do judaísmo no Maranhão, no Brasil, né? Nós já tivemos aqui o Said Tenório falando sobre a questão da Palestina. Nós já tivemos aqui no sábado passado a Lúcia Helena Issa, que escreveu sobre as mulheres refugiadas, né? Em campos de refugiados. Inclusive ela ficou, né, temporadas nos campos de refugiados, está terminando um livro que vai ser lançado aí ainda esse ano, e contou pra gente sobre essa experiência e sobre o ponto de vista dela, a ótica dela da guerra a partir dessa experiência, né? E hoje a gente também tem um papo muito legal com a Jan Sadiq. A Di, ela é secretária de mulheres da FEPAL, que é a Federação Palestina, né, aqui no Brasil. Então, mais uma oportunidade da gente estreitar, criar mais intimidade com essa discussão e entender um pouquinho mais o que acontece no Oriente e que, claro, que nos atinge, né? Seja pela enxurrada de informações na TV, nos celulares, ou seja pelas opiniões nas rodas de bar, né, nos papos. Eu, pelo menos, acontece muito comigo, não sei se acontece com você, Francisco. Eu tenho uma pergunta, né, a pessoa chega para mim e fala assim: ei, meu, o que você está achando dessa guerra aí no Oriente? E aí, independente do que eu fale, a pessoa não está preparada para ouvir, ela quer falar, ela quer dizer. E nem sempre, pelo que eu vejo, ela tem um conhecimento mais apurado, né? Eu sou historiador, também, além de jornalista, e confesso que ainda busco a compreensão desse fato. Então, o que nos cabe, nós todos, eu, você aí de casa, é o diálogo permanente, o conhecimento permanente, a busca, estar aberto para ouvir, e daí sim tentar tomar um caminho, um discernimento. O que não necessariamente significa entrar nesse discurso maniqueísta de que existe um bom e um mal, um vilão necessariamente, mas é entender a complexidade do ser humano e a complexidade histórica e as atitudes que são fruto de uma complexidade que não é criada agora, porque senão fica muito simples você só estabelecer isso e a partir daí você está fechado para qualquer coisa. Então é nesse sentido que eu te convido a participar do História em Debate de hoje. Você que está ouvindo a gente na sintonia da rádio a 1290, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o carro, enfim, ouvindo no dial, e você também que está acompanhando a gente pela internet, está no site da Rádio Timbira, está nos aplicativos, né, Tanin,
ou então mesmo está assistindo a gente pelo YouTube, né? Então, quem assiste a gente pelo YouTube também pode colocar lá a sua pergunta e a gente vai colocando você aí nessa mesa de debate. Lembrando que quem vai participar pelo WhatsApp, a gente pede que não envie áudio. Digita a sua pergunta, coloca lá, seja de qualquer parte que você esteja ouvindo a gente, que a gente também coloca você aqui no debate de forma democrática. Beleza, então? Então deixa eu dar o bom dia para nossa convidada, a Jan Sadik Adi. Se eu falei o nome errado, ela vai me corrigir, né? Dizer para ela que receba o nosso abraço caloroso aqui de São Luís do Maranhão. Tudo bem, Jan? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Obrigada. Agradeço o convite. Está tendo eco? Tudo bem, a gente está conseguindo ouvir. Pode seguir. Tá tudo bem. Então, agradeço o convite. Meu nome é Jan Sadik Adi. Você pronunciou, tá? O pessoal fala Adi, mas é Adi, né? Adi, pronto. A pronúncia em árabe é mais difícil mesmo, é Jan Sadik Adi, então tem uma entonação diferente, né? Mas no Brasil, a Jan Sadik Adi. Eu sou filha de palestinos, pai e mãe palestinos, né? Que imigraram para o Brasil. Meu pai chegou em 68, minha mãe chegou em 72, e se casaram aqui, se casaram na Bolívia, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, em Corumbá, temos uma das maiores diásporas, né? Uma das maiores comunidades de palestinos do Brasil, com cerca de 300 palestinos, né? Geralmente eles ficam em locais próximos à fronteira, em função da naturalização, da documentação e tudo mais, né? E meus pais vieram muito bom. Em razão da invasão de Israel na Palestina, né? Meu avô chegou em 55, ou seja, 7 anos após a autoproclamação do Estado de Israel na Palestina, né? E quando Israel se instala na Palestina histórica, em 1948, em maio de 1948, são expulsos 700 mil palestinos. Expulsos. Tá? Eles não saíram porque queriam ou porque foram pressionados por países árabes. Eles foram expulsos. Israel chegou com soldados, bateu na sua casa e falou: saia da sua casa, porque agora essa casa é nossa. Tá? Ou seja, a resolução 181 da ONU, né, de recomendação de partilha da Palestina histórica, ela sequer foi dialogada com os próprios palestinos nativos e donos da terra milenarmente, né? Como nos comprova a arqueologia palestina, a cidade de Jericó, que é uma cidade milenar, a cidade mais antiga do mundo. Só para... Não sei que a gente vai entrar, mas eu já queria... isso, né? É bom que você seja um historiador, Marcos. É um prazer conversar com um historiador. Eu, na minha tese de doutorado, que eu fiz pela USP, também analisei os livros didáticos de história. E é de extrema importância conhecer a história palestina para entender o que acontece. Acho que isso mesmo que você trouxe. A gente tem uma necessidade, uma ânsia de falar, né? E pouco exercício para a escuta. A gente precisa escutar, a gente precisa conhecer, a gente precisa compreender e não sair emitindo opiniões infundadas das redes sociais e tudo mais, sem você nunca ter lido um livro que fale da história palestina. Você nunca, de repente, surgem vários especialistas sobre o Oriente Médio, brotam especialistas sobre o Oriente Médio. Pega ali uma orelha de livro ou um site nas redes sociais ou algum site na internet e vai falando as coisas sem propriedade, tá? Ou eu falo, não vou tomar, estuprando a história, né? Massacrando a história, que já é um projeto, né, que o sionismo faz. Fraudando a história, né? Fraudando. Eu acho que, assim, hegemonicamente, a história da Palestina foi contada e narrada por Israel, pelo sionismo, que é esse movimento político de ocupação da Palestina. O sionismo é um movimento político de ocupação da Palestina. Tá?
Quando a resolução 181 da ONU recomendou a partilha da Palestina, mesmo nessa recomendação, Israel já ficaria com 56% do território e os palestinos com 44%, com menos território, tá, nessa divisão, mesmo tendo uma população quase o dobro, tá, quase 2 milhões de palestinos para 700 mil israelenses, judeus, que estavam chegando na Palestina, e essa entrada começou no início do século XX. 1920, eles já estavam chegando, compravam terras, compravam casas, mas em 1948 ocorreu o que nós chamamos de invasão, ocorreu a Nakba, que em árabe significa catástrofe, né? Quando 700 mil palestinos foram expulsos, 15 mil palestinos foram mortos. Só em maio de 1948, 15 mil palestinos que resistiram à invasão foram mortos. E cerca de 500 cidades e vilarejos foram totalmente destruídos. Tá? O Ben Gurion, o aeroporto de Tel Aviv, ele foi construído em cima dos escombros de vilarejos palestinos. Tá? Então, a gente precisa conhecer um pouco, porque geralmente o colonizador é que é o dono da narrativa. Tá? Então, até mesmo aqui no Brasil, essa ideia, os valores que nós repercutimos são valores do branco, são valores da Europa. Tá? A gente discrimina os indígenas, a gente discrimina as pessoas negras, tá? E damos valor a quem dominou o nosso território, colonizou, matou milhões de indígenas e escravizou milhões de pessoas negras e africanas. Tá? Então, a gente conhece a história do vencedor. A gente não conhece a história do oprimido. A gente conhece a história e bate palmas sem saber para o opressor. A gente faz estátuas para eles. Tá? Então, acho que a gente precisa trabalhar isso e conhecer. Acho que eu gostei quando você falou que a gente não está aqui para convencer, mas fazer as pessoas pensarem, tá? Refletirem. Tá? Porque, assim, a situação de colonização, genocídio, ocupação militar e limpeza étnica da Palestina não começou 7 de outubro desse ano. Tá? Essa nossa luta contra todo esse processo de colonização e de dominação começa mais exatamente em maio de 1948. Ou seja, a gente está nessa luta há 75 anos por o nosso Estado, pela nossa autodeterminação, pelo retorno dos refugiados, que é fundamentado pela Resolução 194 da ONU, e mesmo assim, todas as resoluções são desrespeitadas por Israel. Outro ponto também, não é uma questão religiosa. Tá? O sionismo faz uma instrumentalização do discurso bíblico para justificar todas as suas atrocidades contra o povo palestino. O sionismo é um movimento político de cunho e com objetivos territoriais de dominação da Palestina histórica. Então, a gente precisa conhecer tudo isso. Outro ponto também, Marcos, que eu gostaria de trazer... Pois não. Eu entendo, né, toda essa questão do discurso, da narrativa, mas a gente passa também por um genocídio midiático, né? Até o próprio termo guerra não é apropriado para o que está acontecendo. Né? Eu sei que isso está muito colocado, né? Mas o que se trata é de um massacre. Já foram mais de 7 mil palestinos mortos em 3 semanas, em 20 dias. Isso está claro que é um extermínio e uma limpeza étnica do povo palestino. Tem cidades no Brasil que tem 7 mil habitantes. Né? Então, não é guerra, porque guerra dá uma ideia. A guerra envolve 2 campos, que são 2 estados. 2 estados. Soberanos, autodeterminados. A Palestina não é ainda um estado. Tá? Não foi permitido à Palestina ser um estado. Da mesma forma que não é conflito também, porque conflito dá uma ideia equivocada de equivalência de forças em campo. Tá? Um dos mais poderosos exércitos do mundo
tá? Contra os foguetes do Hamas não é uma situação proporcional de forças. Tá? Outro problema também da nossa narrativa é colocar Israel e Hamas. Não é. Isso também é uma forma de silenciar a Palestina, de reduzir a Palestina ao Hamas. Tá? A luta palestina é de todos os povos, é de todo o povo, tá? É de todo o povo palestino. Inclusive, o povo palestino defende e apoia o Hamas enquanto resistência. Tá? A resistência do oprimido é chamada de terrorismo. Mandela também foi classificado e estereotipado como terrorista. Quando a gente luta contra o opressor, a nossa luta é chamada de terrorismo para deslegitimar a nossa luta. Tá? Vamos falar um pouco de Fanon aí sobre violência política. Tá? E existe agora, ninguém fala da violência do colonizador, ninguém fala do terrorismo de Estado. Então, esses termos a gente precisa conhecer um pouco, tá? Porque as pessoas falam assim, mas a gente está lutando pela Palestina, mas a gente também está lutando pela resistência. E um povo oprimido, colonizado, dominado, tem o seu direito à autodefesa. Não é só Israel que tem o direito de se defender. A Palestina, os palestinos também têm direito à autodefesa. Isso é determinado, inclusive, pelo direito internacional. E quem está sendo atacado é que define como vai defender, inclusive pela luta armada. Isso é respaldado pelo direito internacional. Tá? Então, eu quero que as pessoas entendam e não fiquem com essa leitura seletiva da violência. Né? Então, o colonizador ele pode fazer a violência dele e o mundo fica quieto. Mas quando a gente reage a essa violência, nós somos os opressores. Né? Então, há uma inversão. Né? Então, essa é uma luta que a gente trava enquanto palestino, né? Nessas brincadeiras de mau gosto. Você é terrorista, você é mulher bomba. Entende? A gente está na nossa resistência. Tá? Então, é preciso entender esse processo. Tá? Não foi uma coisa imediata. As pessoas precisam apoiar a luta do povo palestino. Felizmente, a gente está conseguindo apoio em nível mundial. Várias pessoas, vários países se manifestando em prol da Palestina para o cessar-fogo, para o fim do genocídio palestino. O genocídio palestino não começou agora em outubro. Existe uma série de massacres contra palestinos ao longo da nossa história. Tá? Então, muitas vezes o que nós fazemos, e eu falo nós, né, enquanto povo palestino, enquanto resistência, enquanto Hamas, é uma atitude, Marcos, praticamente de desespero. Nós estamos cansados. Né? A bota está no nosso pescoço há 75 anos. Tentativas pacíficas para o nosso Estado. Em 1993, há 30 anos, Yasser Arafat abandona a luta armada, abandona a guerrilha e acata a diplomacia, né? Dá as mãos a Isaac Rabin. E, mesmo assim, mais territórios palestinos foram apropriados por Israel. Os acordos de Oslo não nos beneficiaram. Temos o BDS, o movimento de boicote, desinvestimento e sanção, que é um movimento pacífico, ele é criminalizado pelos países europeus, pelos Estados Unidos. Então, infelizmente, muitos trabalhos, movimentos de cunho pacifista não está funcionando. Não estou tentando justificar, mas isso explica, né, essa atitude que o Hamas perpetrou e que Israel não estava esperando. Né? Porque geralmente Israel que atacava e a gente se defendia. Né? Mas dessa vez o contra-ataque veio primeiro. E eles foram pegos de surpresa e houve uma comoção do mundo, né? Por conta dos cerca de 1.500 israelenses mortos. Mas a gente morre todo dia na Palestina. A gente morre todo dia. Crianças palestinas são presas com 12 anos de idade sem julgamento, ficando em celas solitárias, muitas vezes sem visita, sem direito à visita da própria família, passando por torturas psicológicas.
O meu sobrinho, um primo meu de 16 anos foi preso porque jogou pedras em soldados israelenses. Eles atiraram no joelho do meu primo, do Ramayel, atiraram, prenderam ele e depois torturavam batendo no joelho dele. Ele tinha 16 anos de idade. Tá? Então, assim, nossas casas são demolidas, nossas oliveiras, que é a subsistência do povo palestino, da onde eles retiram para sobreviver o azeite, a azeitona para vender, são desmatadas por Israel. Eles chegam água desviada, né? Tem essa informação de que cursos d'água foram desviados, né? É um dos problemas. Sim, para os assentamentos coloniais. E não só desviadas, Marcos, como eles jogaram concreto nas fontes de água palestinas. Entende? Concreto. Imagina chegar, né, com uma máquina colocando concreto em cima das fontes de água. Isso não é para matar o povo? Eliminar a própria água. Entende? Então, assim, o que a gente recebe, a gente que está diretamente na luta, essas violências são diárias. A gente olha, às vezes me chegam vídeos que eu não quero ver, até para manter um pouco a nossa saúde mental, né? Porque é muita violência, a gente corre risco de descompensar diante de tanta violência que a gente vê no WhatsApp. Imagina quem está sofrendo diretamente essa violência todos os dias e há 75 anos. Então, por isso que as pessoas precisam reverter essa concepção de palestinos, tá? Buscar as fontes mais confiáveis para entender a história, ler um pouquinho a nossa história e nos apoiar, tá? Se solidarizar com a gente. É de extrema importância, porque além de todo esse massacre que Israel está perpetrando, causando lá para os palestinos, a gente está aqui, por exemplo, no Brasil, lutando para que não tenha mais violência simbólica contra os palestinos. A violência da narrativa, a violência do discurso, que também nos mata. Esse genocídio midiático, esse genocídio comunicacional também nos mata. Também ajuda a limpeza étnica, porque as pessoas, não sei se sem saber ou por desconhecimento, enfim, né, por acatar determinados discursos, acabam ficando do lado do opressor de uma forma equivocada. Né? Então, a gente faz esse trabalho de reversão desse processo. Pelo menos, pode falar. Não, sim, só lembrar o nosso ouvinte. Eu queria muito dos nossos ouvintes que eles participassem, usassem esse espaço, ocupassem esse espaço, né, para dialogar, para tirar, inclusive, essas dúvidas, que eu acho que às vezes a pessoa tem uma dúvida, tem uma coisa que ela não entende, uma contradição que ela queira colocar, que ficasse à vontade, né? O Raimundo Pinto do Brejo, por exemplo, do Baixo Parnaíba, interior do Maranhão, está escutando a gente. Muito obrigado, Raimundo Pinto, fico muito feliz com a sua companhia permanente, está acompanhando a gente. Tem também o Giovanni Cunha, que está acompanhando a gente, está dizendo bom dia, sabe as palavras da convidada. O Giovanni Cunha, inclusive, ele esteve aqui com a gente falando sobre a questão das religiões de matriz africana. Também nós discutimos sobre a questão da intolerância religiosa, que aqui no Maranhão nós tivemos episódios recentes, mais ainda, de ataques a casas, né, de matrizes africanas. Né? Então, e aí ele esteve conversando com a gente. E eu acho muito legal, porque ele não só foi um programa muito legal, as pessoas tiraram dúvidas, perguntaram sobre candomblé, umbanda, e foram tirando dúvidas. E desde então ele está sempre acompanhando. Quando o Fernando, o historiador, que é judeu, esteve com a gente, ele participou. E quando a Helena Issa esteve aqui, ele também participou e está aqui atento com a gente. Eu acho tão legal isso, desse diálogo, eu acho que esse caminho é bacana. E queria convidar os demais ouvintes que também participassem conosco, que pudessem, né, tirar suas dúvidas. Né? Tem mais ouvinte aqui também parabenizando, dizendo que a sua fala está sendo muito esclarecedora. Né? Obrigada, gente, agradeço. É o Francisco Ramos que está ouvindo a gente e está dando um feedback pelo WhatsApp. Né? Muito legal isso. Então, o pessoal que está assistindo a gente,
Tem mais gente aí, Francis? Tem mais gente aqui, vamos ver. Factos Diários, acompanhando a partir de Angola. Que legal, obrigado, bom dia. Fico muito feliz com a audiência aí na África, Angola. A jovem convidada tem domínio no que diz, está de parabéns e defende o fim da guerra para bem de um mundo melhor. Obrigado a essa audiência aí em Angola e fiquem à vontade para participar. O programa é todo sábado, de 11 a meio-dia, sempre trazendo um tema de natureza histórica, não só com historiadores, porque o diálogo ele é múltiplo, né? Permite várias abordagens, né? A Helena Issa teve sábado passado, ela não é historiadora, é uma jornalista, mas viveu em campo de refugiados, fez trabalho, está escrevendo um livro, eu acho que esse diálogo é muito bacana. As nossas conversas, inclusive elas ficam salvos lá no canal TV Timbira, no YouTube, você pode assistir na hora que quiser, na íntegra, fica lá, não se perde, tá? Então, muito obrigado para quem está assistindo, acompanhando, e a gente reforça o convite de que você também participe. Manda o link aí do YouTube para quem você acha que precisa ouvir essa conversa, né? E convide ela também a participar conosco. Eu queria continuar nessa questão da narrativa. Terça-feira passada, num programa que a gente é parceiro, pela TVE Bahia, que é o Giro Nordeste, nós conversamos com Fernando Pureza. Ele é professor e lançou um livro esse ano, História da Ásia. O foco dele principal nessa história da Ásia é ali Índia, China, não é exatamente o Oriente Médio, mas ele aborda, ele explica, ele fala também, e nessa conversa ele pegou vários pontos e ele colocou, e ele discutia muito essa questão da narrativa, né? De como essa narrativa chega até a gente. E uma das coisas que ele falou, que eu acho legal a gente conversar também, é justamente essa construção histórica que as pessoas elas são sensibilizadas, e eu acho justo, com a questão do Holocausto. Então, a questão do Holocausto ela está muito presente na sensibilidade das pessoas. O problema, ou a questão, eu digo problema do ponto de vista de problema científico, de olhar, de abordagem, é que os judeus, de alguma forma, né, tomaram essa narrativa para si do Holocausto como um Holocausto judaico. Claro que você tem o Holocausto de judeus, mas, por exemplo, você ignora que no Holocausto você teve armênios, você teve ciganos, você teve deficientes físicos, você teve... homossexuais. Isso, homossexuais, uma quantidade de pessoas. E outra coisa, eu não estou desmerecendo, é que virou tabu. Quando você questiona isso, é como se você virasse um antissemita imediatamente. Não é isso, eu sou historiador. Eu preciso entender a coisa a partir de uma problemática histórica, que é o seguinte: aquele judeu do Holocausto também, né, ele tem uma representatividade que não necessariamente representa o todo do judeu. Isso não desqualifica. Veja bem, eu estou só dizendo quem é o judeu do Holocausto e quem é o judeu hoje em guerra, por exemplo. Porque o Holocausto ele é anterior à construção do Estado judaico. Inclusive, vai ser usado o Holocausto para poder justificar a construção. E é interessante, eu acho que as pessoas não sabem, eu estou falando, mas quero que você reforce depois, tá? Que chegou a se pensar, inclusive, na construção do Estado judeu na Argentina. Chegou a cogitar. Então, eu vou usar esse exemplo. Você já pensou se fosse na Argentina, se a ideia tivesse vingado lá, por exemplo? Porque tem muito argentino que apoia, né, o Estado de Israel. E se pensou em outros lugares. Mas aí, quando você constrói o Estado onde foi, se traz uma narrativa bíblica. E aí, quando você traz a narrativa bíblica para isso, você vê muitos fundamentalistas, né, neopentecostais, assumindo essa narrativa de que aquele é o povo de Deus. Então é interessante como a turma abraçou, né, a estrela de Davi, do judeu, fez uma conexão direta de narrativa sem compreender a história sequer das 12 tribos, sequer, que é elementar para um pastor.
Qualquer pessoa que se coloque a ser pastor, no mínimo, ele tem que ter estudado as 12 tribos. No mínimo, no mínimo. É assim, básico, né? E a turma não só está usando de má fé, como também não conhece, desconhece. Então, essa construção do Estado judeu, ela não necessariamente representa o todo do judeu. Tanto é que existe no Estado judaico de Israel uma resistência. É importante que se diga isso. Nem todo judeu apoia o que está acontecendo. É importante que se diga que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele estava numa baixa política. É preciso se entender os vários cenários, né? Ele estava numa baixa política, sim, e ele tem, lá dentro do Estado, ele enfrenta a resistência. Ele estava numa crise de popularidade a ponto de haver uma questão de se colocar assim, pera lá, como assim o Estado de Israel foi pego de surpresa, né, no momento em que ele estava fragilizado? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu não tenho como afirmar. Mas eu digo que há essa narrativa em que muitos judeus do Estado de Israel, que são contrários à guerra e são oposição a Netanyahu, eles não significam o todo. Né? É importante que se entenda isso. Da mesma forma que você não pode julgar o palestino como um todo, o Hamas, você tem o Fatah, né? Me corrija, acho que é o Fatah, né? Não é? Fatah. Isso, Fatah. Que é um outro grupo, uma outra linha, né, também que você tem. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que é um tema complexo para você ir no WhatsApp e se manifestar puramente, simplesmente com achismo de uma narrativa que você olhou, que viu, de uma imagem que você viu. Calma, tem muita coisa. Ninguém apoia a violência, né? Mas a violência ela tem várias matrizes, ela tem vários campos. E aqui você precisa entender. Então é engraçado como, de certa forma, muito do que a gente chama de bolsominion, ele incorporou agora, ele tirou a bandeira do Brasil, do perfil dele, e botou a bandeira de Israel. E assim ele vai cego nessa dinâmica, né? E eu estou falando dele para dar um exemplo, mas muita gente também é possível que esteja apoiando a Palestina sem sequer entender o que foi a Nakba. Eu acredito também que tenha isso. Então, assim, é isso que é a questão. Então, tem muitas questões que as pessoas precisam considerar. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre essas construções das narrativas e alguns pontos que as pessoas ainda, você já falou vários, que precisam considerar, como, por exemplo, essa coisa de que o Estado de Israel poderia ter sido feito, por exemplo, na Argentina, as pessoas não sabem disso, né? Sim, Madagascar. Oi? Madagascar, tinha esquecido de Madagascar, bem lembrado, né? Então, algumas coisas que as pessoas não se apropriaram. Né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Um pouquinho dos grupos políticos, tanto em Israel como palestinos, para as pessoas poderem entender um pouquinho e ter um pouquinho mais de equilíbrio na balança. Vamos tentar fazer um pouquinho mais, embora você já está fazendo isso, tá? É só para a gente poder reforçar, sair aqui hoje com a sensação de dever cumprido. Demos informações e demos caminhos para a pessoa, pelo menos, entender. Antes de opinar, pensar 2, 3 vezes, ler um livro, ler 2, ler 3, ler 4. Eu acho, inclusive, que a gente tem uma obrigação moral, não é? É uma obrigação moral que a gente se diz, seres humanos, o nosso compromisso com a humanidade nos dá alguns prazeres, alguns privilégios, muitos pôres do sol, muito praia, mar, lindo, mas a gente também, por outro lado, existe algumas obrigações morais. Então, se está acontecendo uma tragédia há muitos anos, eu acho que eu, como ser humano, fazendo parte desse mundo, eu tenho a obrigação moral de entender. É sacrificar alguns momentos, para quem acha sacrifício uma leitura,
e abdicar de um momento de lazer para poder... Não, eu vou ler algumas coisas aqui, eu vou me apropriar de alguns fatos, alguns dados, para tentar ter um juízo de valor muito mais equilibrado. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando você tiver mais dificuldade de dar a sua opinião, eu vou acreditar, eu vou estar mais feliz. Porque quando você der sua opinião muito fácil e explicar tudo resumidamente, é porque você não entendeu coisa nenhuma. Eu parto desse princípio. Então, vamos lá. Vamos abrir mais camadas. A dúvida é um indício de sabedoria, né? Pois é. Quem sabe de tudo e de todos os pontos, na verdade, beira mais a ignorância, né? Duvidar é uma atitude de sabedoria, né? Pois é. Não, inclusive eu também, eu assumo o tempo todinho a dificuldade que eu ainda tenho, porque eu não sou um especialista nesse assunto, não é uma área que eu domine. Então, eu já venho há algum tempo trazendo convidados, e isso é um exercício também para mim. Claro, para os nossos ouvintes, mas também para mim, de ir me informando, e cada vez eu vou ali e tal, isso aqui eu não sabia, olha, essa informação, legal. Então, né, vamos ouvindo vários... Estamos todos aprendendo, né, o tempo todo, né? A gente também aprende. Isso. Mas, enfim, com você aí, mais um pouco dessa discussão. Vamos lá. Bom, falando um pouco da questão do Holocausto, a gente, enquanto palestinos, né, a gente não está aqui disputando o monopólio da dor, tá? Não é isso. O objetivo não é esse. Tá? Mas existem outras dores que são silenciadas, que as pessoas desconhecem. Tá? Então, genocídios que pouco se fala, genocídios na África, por exemplo, né? Que nós temos um desconhecimento, existe um silenciamento, né? Pouco que a Agamben fala, né? Para alguns povos podem morrer, isso não afeta a humanidade, né? Não há uma comoção mundial. Então, tem povos que, quando morrem, geram uma dor, repercute uma dor maior, e outros povos não. Então, só para ter um exemplo, eu sou psicóloga social, né? E eu defendi esse ano uma tese de doutorado sobre a análise dos discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história da rede adventista de educação. Então, papirei bastante a história, né, embora não seja a minha área. Mas só para você ter um exemplo, eu encontrei a narrativa sobre a questão Palestina e Israel é extremamente problemática e desonesta no livro, tá? E só para você ter uma ideia, Marcos e ouvintes, tá? Eles dedicam 4 páginas no livro didático para falar do Holocausto. 4 páginas, tá? Para falar da questão palestina, 2,5 páginas, tá? E não há nenhuma referência à Nakba. É isso. A catástrofe palestina não é em nenhum momento citada. Eu analisei livros da sexta série do sexto ano ao 9º ano. Não há nenhuma referência à Nakba. Isso nós chamamos, eu que discuto decolonialidade, epistemicídio. É a morte da Palestina na narrativa, inclusive científica, das epistemes, do conhecimento, tá? Isso repercute na vida cotidiana. Tá? Então, há uma discrepância. Um pouquinho, para não perder esse fio, não perca você também, mas é que eu não posso deixar, achei tão interessante esse dado. Você é capaz de opinar, de afirmar que isso é só fruto da ignorância, do desconhecimento, né? Ou é intencional? Eu estou falando intencional porque eu sei que há investimento, há patrocínio, há recursos, né? O Estado de Israel ele financia pesquisa, mas desde Sim. que você não toque em determinados assuntos, o que inclui Nakba, por exemplo. Então, assim, pago para não se falar de uma forma geral e é pago para se falar de outras coisas. Desculpa só ter feito assim, mas você consegue afirmar
essa questão, se é pura, é falta de conhecimento ou tem isso mesmo? Essas grandes empresas, elas, o que você me diria disso? Eu não sei se tem um financiamento direto para esse silenciamento, Marcos. Não tenho propriedade para afirmar isso. Mas existe uma construção ideológica, né? Inclusive científica e política. Tá? Então, às vezes, não é possível que os professores, os editores desse livro didático, os autores desse livro didático não conheçam a Palestina. Eles são historiadores, inclusive historiadores da USP. Entende? Não é possível. Mas é um não posicionamento a respeito. E é entrar na linha da história do vencedor. Não há um rompimento com isso. Tá? Então, eu não acho que exista um financiamento direto, mas é intencional. É intencional. Ideologicamente, eu penso que é intencional. Não é por falta de conhecimento. A gente não está falando de uma criança de 3ª, 4ª série que talvez não conheça sobre a questão palestina. A gente está falando de professores de história que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, e é impossível que não tenham ouvido sobre a Palestina. E tem um trabalho, Marcos, na narrativa extremamente problemático. Então, só colocando um pouco aqui rapidamente, duas coisas que eu percebi nessas 2 páginas, 3 páginas sobre a questão Israel-Palestina nesse livro didático específico, além da não referência à Nakba, por exemplo, já houveram milhões de mortes de todos os lados, né? Milhares, não, eles falam milhares de mortes de ambos os lados. Bom, 1.999 está na área dos milhares, está no campo dos milhares. Mas a diferença de mortes, tá? Às vezes a gente fala 1 para 10, 1 israelense para 10 palestinos mortos. A OSHA, o Escritório das Nações Unidas para Questões Humanitárias, fez pesquisas que a morte é de 1 israelense para 23 palestinos mortos. Tá? Então, assim, é exponencial a matemática. Tá? E esse não é 1 dado para 10. que você está dando, desculpa te interromper, não, mas da série Aprendendo Hoje, esse dado, para mim, eu não tinha. Né? Então, você imagina quanta gente está ouvindo ele pela primeira vez, da mesma forma que eu agora. Como a gente sempre soube, eu sempre soube, foi desproporcional. Mas isso em dado, em número que você está dando, eu estou tendo acesso a esse dado pela primeira vez nesse instante que você está falando. Para você ver como é desproporcional, inclusive, na narrativa. Só agora eu ouço esse dado. Sim. Então, e aí, por exemplo, eles colocam no livro didático, olha, eu ficava até emocionalmente assim, eu falava, não acredito. Eles falavam assim, mas por que essa situação em Israel? É difícil entender a questão do conflito Israel-Palestina. Mas como que é difícil entender, gente? Como? Como que você não entende o processo de dominação? Então, como que você reduz isso? Gente, mas é tão simples, né? É tão simples um processo de opressão, um processo de colonização. É tão simples. Outro dado que talvez o pessoal aqui desconheça, quando os soldados israelenses ou os colonos que estão em assentamentos ilegais chegam na casa de um palestino e falam, a gente vai ocupar essa casa, essa terra, esse terreno, destrua a sua casa. Destrua a sua casa, porque a gente vai habitar esse terreno quando essa casa for destruída. Os palestinos precisam destruir a própria casa, tá? Porque se Israel destrói, você paga uma multa pela demolição. O palestino tem que pagar pela demolição feita por Israel à sua própria casa. Imagina se isso acontecesse com você. Se coloque no lugar, vamos ter um pouco de empatia. Mais uma informação nova, eu não sabia especificamente dessa informação. Sim, ou você destrói a sua própria casa, agora, se eles demolirem a sua casa, você paga uma multa pela demolição. Você tem que pagar pela demolição feita por Israel. Tá? Então, assim,
Eu penso nisso, e só para fechar, a gente até acabou saindo um pouco, mas eu vi um vídeo de um garotinho de cerca de 7 anos na faixa de Gaza, que ele estava fazendo o reconhecimento dos corpos de todos os familiares dele que morreram. Um garotinho de 7 anos. Eu penso como psicóloga, como fica isso? Para onde vai essa dor? Para onde vai essa raiva? Aí eu falo, tá aqui um combatente do Hamas, em potencial. Porque ele vai querer se vingar da morte de toda a sua família. Entende? E isso é quase instintivo, gente. É quase instintivo. Se todo mundo matar a sua família, você reconhece o seu inimigo, o que você vai fazer? Como você vai crescer com esse sentimento? Vai querer pacificar? Vai querer perdoar? Difícil. É muito difícil. Quando eu olhei esse vídeo, eu fiquei extremamente sensibilizada. E eu estava falando, tá aqui o que acontece. Imagina a dor desse menino com 7 anos. Meu avô foi órfão de guerra. Então, essa história, ela repercute, tá? Só um termo. A gente fala aqui na psicologia, só entrando um pouco na psicologia, a gente fala de transtorno do estresse pós-traumático, tá? Pós-trauma. A gente da psicologia, e eu dialogo um pouco com a questão palestina, não tem pós-trauma para os palestinos. Os traumas são reincidentes. A sua casa é destruída hoje, daqui a 3 anos sua casa pode ser destruída de novo. Entende? Os traumas reincidem, não tem pós-trauma. Eles voltam. Então, é preciso entender como que fica, tanto a nível macro, quanto a nível micro, como que está a cabeça, o coração, a alma dessas pessoas que perderam toda a sua família. O médico que estava atendendo no hospital da faixa de Gaza e, de repente, recebe a sua mulher morta. Entende? Recebe seus filhos feridos. E ele vai lá querer receber os filhos que estão feridos e tem outras pessoas pedindo, implorando para que salvem elas. Então, é muita violência contra nós. É muita violência. Entende? É uma barbaridade. A gente precisa se sensibilizar com isso, porque agora acontece com os palestinos, depois vai acontecer com outros povos. Tá? Porque já aconteceu. Pois é, enfim. Jan, a Deise está assistindo a gente pelo YouTube e está dizendo o seguinte: buscar informações de diversas formas e não só de um veículo, que muitas vezes é tendencioso. Ela está dando bom dia, está assistindo, né, a gente pelo YouTube. A minha questão para você é: eu já indiquei, por exemplo, o História da Ásia, do Fernando Pureza, embora não seja especificamente disso, eu acho que é um livro legal para a pessoa ler, porque daí já conhece o Oriente um pouco mais. Então, a Editora Contexto, por exemplo, é uma dica que eu dou, porque eu conversei com ele na terça-feira, nessa semana, li o livro e acho interessante. As pessoas estão vendo muito, né, nas emissoras tradicionais. Aí você tem Al Jazeera, você tem muita coisa que as pessoas não olham, por exemplo, assim, de jeito nenhum. Né? E existe, eu acho que existe, acho que eu li. A Al Jazeera tem a versão em português, salvo engano. Enfim, eu queria que você desse agora, a gente tem uns 5 minutinhos ainda de papo, e eu estou com medo de não dar tempo, porque você é da FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil. O que você recomenda? Assim? Por exemplo, na FEPAL, a pessoa vai lá no site, tem informações. Que outros lugares? Dá para a gente, assim, faz assim, uma curadoria bem simples, claro, para quem está ouvindo a gente em qualquer lugar, possa, seja de livros, seja de filme, ou seja de sites. Bom, você está assistindo lá a Globo, você está assistindo SBT, tá legal. Mas, assim, antes de compartilhar qualquer coisa que você recebeu pelo WhatsApp, dá uma olhada também em alguns lugares e algumas coisas. Me faz assim uma pequena curadoria de algumas coisas que você acha que vale a pena os nossos teleouvintes investir no tempo em alguma coisa aí para entender melhor. Olha, gente, vocês podem recorrer à página tanto de Facebook quanto do Instagram da própria FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil, tá? Temos a influencer Riet Omar, tá? Vocês encontram ela também no Instagram,
ela está nos Estados Unidos, mas ela fala português, ela nasceu no Brasil. Temos também o Instagram. Só antes de você seguir, só como escreve o nome dela aqui já. Até eu vou fazer a procura, ela eu não tenho, para poder ajudar quem está ouvindo. Como, né? Vou te passar aqui. Tá. Mainara Naf. Como escreve? Você me ajuda aí para poder... Coloquei no chat aqui para você. Ah, você colocou no chat. Ótimo. Ah, chegou. Tá aqui, tá aqui. Pronto. Então, quem está assistindo aqui já vai estar aqui no chat. E você que não está assistindo no YouTube, depois você consegue ir lá também e recorrer aí ao que está aqui. Beleza, pode seguir. Já apareceu aqui para a gente. Bom, beleza. São referências que vocês podem utilizar. O Fábio Bacila Saad, que é professor em Ponta Grossa, da Federal de Ponta Grossa, ele também, para quem quiser também trabalhar de forma mais científica e tudo mais, ele é um historiador. Ele tem um artigo bem interessante que se denomina Palestinos, as vítimas ulteriores do Holocausto. É bem interessante, tá? Ele tem vários artigos, Fábio Bacila Saad. Vocês encontram esses artigos facilmente pela internet. Ele faz também relações com a situação aqui no Brasil, por exemplo, de apropriação de terras, né? Nós temos o Legend Mirhan, também, que é um grande apoiador, um analista político, um sociólogo, professor também. Vocês podem encontrar até a minha página do Facebook também. Eu sempre posto, meu Facebook é político, não é uma página, é um perfil, mas é público. Vocês podem também. Eu tenho uma página no YouTube também, todos esses vídeos que eu trago, que eu faço, as lives, as entrevistas, os podcasts, eu deixo disponibilizados também. Está lá no YouTube, a Jan Sadikiad. Bom, temos, quem quiser também conhecer um pouco, nós temos a obra esplêndida do Eduardo Said, tá? Que é um literário, né? E, ao mesmo tempo, um palestino, faleceu recentemente, mas ele traz um trabalho muito bonito também, falando sobre a questão palestina. Eduardo Said é uma referência, um dos grandes nomes da Palestina, né? Enquanto cientista e enquanto ativista. A editora Tabla também. A editora Tabla é uma editora que traz muitos livros, não são gratuitos, mas traz muitos livros também sobre a questão palestina, sobre o Oriente Médio, sobre poesia palestina, literatura palestina, né? E temos também, para fechar, tem a editora Navegando, tem um livro com vários artigos produzidos por mim e pelo Fábio Bacila Saad, que se chama Oriente Médio e Palestina, pesquisados a partir do Brasil. Pela editora Navegando, vocês conseguem o download dele gratuitamente, e lá tem vários artigos, várias produções de pessoas aqui no Brasil sobre Palestina e Oriente Médio. Tem um livro da Soraya Misley, chamado Anakba, tá? Que ela fala um pouco da história do pai dela, que estava aqui no Brasil. Então, enfim, alguns... Tem a Viagem à Palestina, que tem José Saramago e vários autores, né, da literatura que fizeram uma visita à Palestina e produziram esse livro chamado Viagem à Palestina, quando, inclusive, José Saramago compara a faixa de Gaza com Auschwitz. E temos literários de vários países do Brasil que foram fazer essa visita à Palestina, porque Mahmoud Darwish, um poeta palestino, foi proibido de ir até a Europa para o evento. Então, tem esse também, Viagem à Palestina, que é um livro bem interessante, falando da Palestina. Temos muitos, mas vocês encontram aí algumas referências que eu passei para vocês, vai encontrar muita coisa boa, importante, ética e necessária para entender a Palestina. Que legal. Olha, alguns eu já rapidinho, depois eu vou voltar e vou pegar esses dados, eu vou pedir até para você mandar pelo Zap. Você faz essa listinha pelo Zap. Sabe a ideia que eu tive? A gente já vai encerrar. Eu vou pegar depois esses frames, essa parte da entrevista, eu vou cortar ela
e vou botando a legendinha embaixo Você vai me passar essa lista que você me deu, não esquece, Claro. manda, coloque, Não, e não. à medida que você for falando no vídeo, eu vou botando lá o nome Ótimo. embaixo. E a gente vai divulgar só, além do programa que fica salvo, só esse, porque, inclusive alguns que você mostrou, eu nem conhecia a Editora Navegando, por exemplo, tá vendo como a gente aprende? Por exemplo, eu nem sabia da existência dela, né? Então, São todos livros gratuitos. Pois é, ó, não sabia, olhei aqui, agora não seguia, eu sigo muitas editoras, ela eu não seguia, então, muito legal, a gente já está em cima do horário. Eu queria agradecer muito. Foi em cima da hora, a gente precisa revelar assim. O Alid, ele ia participar com a gente. 5 minutos. Inscrição, o Alid ia eu já me substituí ali. Gente. Pois é. E aí ele teve um foi problema. Ótimo, eu agradeço, Marcos. Agradeço todos os ouvintes também. Pois é, e colocou a Jan aqui no fogo. Pai, eu digo, gente, ela vai conseguir ir de boa. Então, eu agradeço o Alid pela indicação, escolheu uma pessoa, não podia ser melhor, foi perfeito. Você é uma simpatia, ajudou muito a compreender, e eu realmente espero manter, quer dizer, aqueles encontros da vida legais, quero manter contato com você sempre, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Esse é um espaço de uma rádio pública, é uma concessão pública já. E uma concessão pública tem obrigação de fazer isso, abrir para o conhecimento múltiplo, informar, tentar entender. Então, eu fico muito orgulhoso de permitir que isso aconteça. Eu acho que é o bom uso de uma concessão pública, né? Então, eu acho que é nada mais do que isso, né? Jan, obrigado. E a gente vai mantendo contato, viu? Muito obrigada, Marcos, a toda a equipe, muito obrigada aos ouvintes. E vamos até a vitória. Palestina livre, tá bom? Para todos os povos oprimidos desse mundo, livres também, e por um mundo onde caibam todos os mundos. É isso aí. Legal, que lindo. Um abraço. Lindo. Abração, obrigado, viu, Jan? Obrigado mesmo. Obrigado, Francisco Nunes, que faz essa técnica aqui, que, enfim, colocou aqui a Jan no ar, fez o contato, equalizou o áudio, tirou os ecos ali do início, que a gente estava com eco, a Jan deu feedback já que melhorou. Obrigado, Francisco Nunes e toda a equipe da Rádio Timbira. É um privilégio ocupar esse espaço com vocês, queridos teleouvintes, né? Compartilhe esse vídeo do YouTube. Quem ouviu só pelo rádio, assiste pelo YouTube novamente. E próximo sábado a gente se encontra de novo aqui, 11 horas, para mais um papo no História em Debate. Obrigado, excelente final de semana. Tchau, tchau. Timbira, em sintonia com você.